Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 309, onde no Antigo Testamento iremos ler Jeremias, capítulos 9 e 10, e depois continuaremos no Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 60 ao 71. Tudo bem? Eu faço a leitura de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Vamos orar. Ao Deus Todo-Poderoso, Pai, toda honra, toda glória seja dada ao teu santo e poderoso nome. Estamos aqui mais um dia para a leitura da tua poderosa palavra. Venha abençoar grandemente, meu Pai, este dia de hoje, e que possamos, Senhor, não ser somente leitores, mas praticantes da tua palavra. Que a tua palavra entre no nosso ouvido e caia no nosso coração. Que possamos a cada dia perseverar, Senhor, tanto na oração como na leitura, e que possamos, meu Pai, entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado já pelos livramentos, pela noite de sono tranquila, pelo alimento que tu já colocou na nossa mesa. Dá um dia de paz para todos aqueles que estão indo trabalhar, indo estudar, indo viajar, indo fazer tipo de qualquer trabalho, Senhor, relacionado à tua obra. Abençoa os trabalhos nos campos missionários, aqueles que renunciaram muitas vezes o seu lugar de conforto da sua cidade, dos seus pais, para ir pregar o evangelho nos lugares mais difíceis. Pai, abençoa grandemente cada coração missionário espalhado na África, espalhado no sertão, espalhado ali entre os índios, nas florestas, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, usa poderosamente essas pessoas, as escolas missionárias que trabalham treinando esses jovens, homens e mulheres dedicados para pregar a tua palavra. Que a tua obra, meu Pai, se multiplique a cada dia mais e cresça com pessoas sempre assim determinadas a pregar o teu evangelho. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Já são 309 dias de leitura da tua palavra e em breve estaremos terminando este projeto da leitura da Bíblia em 365 dias. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoe grandemente esta leitura, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui, Jeremias, capítulos 9 e 10. Capítulo 9 não tem subtítulo. Diz assim o versículo 1: Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. E estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu os fundirei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto, lamentação. Porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas.
Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna a este povo, lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Aleluia. Vamos agora, Jeremias capítulo 10, tem como subtítulo Os ídolos e o Senhor. Diz assim o versículo 1: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria,
e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei, como se fora com uma funda, os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor, e eu tinha dito: certamente está a enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que veio uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulos 9 e 10, leitura concluída. Amanhã estaremos lendo Jeremias 11 e 12. Tudo bem? Vamos agora partir para o Novo Testamento. Leitura do Evangelho segundo o apóstolo João, certo? Hoje vamos terminar o capítulo 6, ler a partir do versículo 60, pois ontem paramos no 59, e somente até o versículo 71. Tem como subtítulo: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Diz assim o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é do diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia, leitura concluída. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, mais uma vez, nós só temos a te agradecer por a rica oportunidade nesta manhã de ter lido a tua poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor.
tanto nos ensinamentos do livro de Jeremias, como aqui do apóstolo João. Que possamos colocar em prática e que a tua palavra sempre esteja martelando na nossa cabeça, para que possamos pensar coisas úteis e agradáveis durante todo o dia. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Leitura concluída no dia de hoje. Vamos pegar o nosso plano de leitura, lembrando que ele está disponível para impressão. Tudo bem? Dia 309, Antigo Testamento, Jeremias, capítulos 9 e 10. E no Novo Testamento, João 6, do 60, versículo 60 ao 71. Hoje, 7 de abril de 2026. Tenham todos um excelente dia. Que o Senhor abençoe grandemente as suas vidas. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para gravar o dia 310. Até mais.